Então ela fala sobre pais e filhos. E aí para essa palestra ele sempre traz essas informações. Eu vou chamar o Matheus, nosso filho, tá? Matheus Camilo. Tudo bem? Ele vai falar um pouquinho aí com você. E aí, gente, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem, e você? Tudo? Estão gostando? Muito bem. Que bom. Então, a minha palestra vai ser aqui sobre pais e filhos, né? Como, o que eu aprendi sobre como a criação de filhos, né? Como ser um filho e ser um pai, né? Porque meus pais me ensinam todo dia como ser um bom filho, como ser um bom pai quando eu crescer, né? Então eu já aprendi muita coisa e eu vou hoje transformar na vida de vocês. Aí eu vou falar hoje sobre pais e filhos, né? E eu queria começar falando sobre um negócio que eu falo bastante, que é sobre os pais, o significado de pais. Que alguém sabe qual é o significado de pais? Eu fiz uma fórmula aqui que o significado de pais são o P de proteger, né? Proteger de pessoas ruins, de ambientes ruins, porque quando o seu filho ou você mesmo tá em ambiente ruim, com pessoas ruins, você começa a modelar aquelas pessoas. Modelar é você começar a fazer as mesmas coisas que aquela pessoa faz. E quando você tá perto de pessoas ruins, você começa a ter o pensamento ruim, ter as atitudes ruins, então você começa a meio que ficar igual aquela pessoa que você tá ali perto, tá fazendo alguma coisa. Então, quando a gente está perto de uma ambiência ruim ou boa, a gente começa a modelar aquilo e ser aquilo. Por isso a gente tem que estar sempre em ambientes bons. E o próximo é o A, que significa amor. Os pais sempre têm que ter amor com os filhos, sempre tem que ter um tempo de qualidade com eles, porque quando eles não têm um tempo de qualidade, quando eles não têm um tempo com os pais, eles começam a querer tempo com outras coisas, videogame, outras pessoas, ir pra rua, ver outras pessoas, né, ruins, ir para outros lugares ruins, e ele começa a virar aquilo também, né? Então a gente sempre tem que ter tempo de qualidade com os filhos, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, e com isso a gente vai fazendo aí. Aí também tem o próximo que é I, que é o dos pais, né? I, que é inspiração, que a gente sempre tem que inspirar nossos filhos, porque meus pais me inspiram bastante. Eles me inspiraram a criar a minha empresa, eles me inspiraram a fazer negócios, eles me inspiraram a fazer a palestra que eu estou fazendo aqui hoje. Já fiz várias palestras também nos outros encontros, nas outras imersões. E eu amo essa inspiração, porque quando você inspira seu filho, ele começa a querer algo a mais e algo novo para aprender. E eu gosto muito disso, porque quando meus pais me inspiram, eu busco mais o que aprender. Por exemplo, eles me inspiraram a fazer minha empresa, né? E eu fui buscar e eu criei minha empresa, né, de um negócio, e agora eu tô tendo minha própria fonte de renda, tô aprendendo bastante. E assim vai. Também tem o S de superação dos pais, né? O S significa superação. E a superação é quando seu filho está com algum medo, com alguma dificuldade, você ajuda ele a passar pelaquela dificuldade, a ele destravar daquele medo, para ele poder crescer na vida espiritual, na vida de relacionamento emocional, espiritual, e assim vai. Então, quando a gente supera os medos e as dificuldades dos nossos filhos, dos filhos de vocês, né, porque eu ainda não tenho, eles começam a crescer, porque eles não têm mais medo daquilo e começam a crescer. Aí, quando você faz todas essas coisas que significam os pais, eles tornam os filhos reais, que significa os filhos, né? O F, a primeira letra, que significa filhos fortes para batalhas, para dificuldades que eles vão ter no futuro, quando eles crescerem, e muitas outras coisas. Aí tem também o I, que é inspiradores para outras pessoas, porque como eles já foram inspirados na infância deles, eles vão inspirar, não só na infância, né? Porque na infância eles também podem inspirar, né? Outras pessoas. Então, quando eles são inspirados, eles começam a inspirar outras pessoas, e aí eles vão transbordando em outras vidas, vão ensinando outras pessoas, a essas pessoas ensinam para outras pessoas,
E isso que é o ciclo, né, do conhecimento, da sabedoria. Aí tem de filhos, né, também tem um L, que são filhos livres, que eles são livres de medos, livres de bloqueios. Eles têm a própria identidade deles, eles não têm bloqueio, eles não têm o que vão fazer eles impedir de fazer algo, de crescer na vida, e isso é muito importante. Aí tem um H também, que são herdeiros do trono, porque quando você ensina eles todas essas características dos pais, eles começam a ser herdeiros do trono, eles começam a buscar mais Deus, eles buscam ter mais relacionamento com Deus, vida espiritual, eles começam a ler mais a Bíblia, orar mais, ter aquele tempo com Deus, que você fala com Ele, ora com Ele, e aquilo é muito bom. Aí tem o O de obediente, filho obediente os filhos, né? Filhos obedientes para você, para os seus pais, para Deus né? Porque todo mundo tem que ser obediente a Deus, né? Porque se a gente não obedecer Ele, quando a gente obedece, tudo dá bom pra gente, né? Quando a gente teima, aí fica ruim, tem consequência. E tem o último, que é o dos filhos, né? Filhos sábios também, que quando eles aprendem tanto com vocês, com outras pessoas, eles começam a ser filhos sábios, eles começam a transformar outras vidas também e começam a ensinar para a sua própria família, dentro de casa, fora de casa também, e assim vai. Quando vocês fazem esse papel dos pais, eles viram os filhos reais, e quando eles viram os filhos reais, aí que a família começa a explodir mesmo, a crescer, a fazer todos os planejamentos de Deus que Ele quer para a vida, para a família, né? Para a sua própria vida, né? Propósito, você começa a entender o seu propósito, aí você cumpre seu propósito, e aí tudo começa a entrar tudo de acordo com como Deus quer, né? Então isso vamos dizer, quando a gente faz isso, vamos dizer que, como posso falar? Que a família, ela começa a prosperar e seguir tudo aquilo que Deus planejou para ela, sabe? Então isso é uma coisa muito boa. Eu queria falar mais uma coisa aqui, sobre inspiração dos filhos, né? Não mais sobre os significados, mas quando a gente também tem que inspirar os filhos a não fazer só vou inspirar ele a aprender uma coisa da escola, vou inspirar ele a aprender uma coisa médico. A gente não pode só ensinar coisas, uma profissão. A gente tem que inspirar eles a fazer outras coisas, como um negócio, uma empresa, uma lojinha, ele vender coisa, aí ele aprender a ler livros que também não são só de acordo com a escola, com a faculdade, com isso tudo. E aí ele começa a aprender outras coisas e aí a vida dele começa a mudar, porque além dele aprender só coisas, ele não está aprendendo só coisas da escola, ele está aprendendo sobre vida espiritual, vida emocional, e ele começa a ter aquele controle dentro dele que faz ele começar a crescer ainda mais e ter sua mentalidade mais forte, que ninguém abala ele, né? E começa a explodir na vida. E, por exemplo, eu já falei pra vocês, eu já criei minha empresa, eu já vendi várias coisas, desde meus 7 anos de idade já vendia coisa, comecei vendendo pulseira, depois passei pra vender pipa, canjica, um monte de coisa já vendi. Então, aí eu fui adquirindo esse conhecimento que meus pais sempre me ensinavam, né, e agora eu criei minha empresa. Então isso é muito massa. Alguém tem alguma pergunta? Parabéns, viu, pela palestra, muito boa. Obrigada, tia. Parabéns, Matheus, adorei. Obrigado. Parabéns, Matheus, você é um menino muito amado, viu? Conseguiu Obrigada. passar isso pra gente aqui, né? Um menino tão novo, falando assim, eu particularmente tenho uma dificuldade de falar, de pessoas que eu não conheço. Parabéns. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado por ter assistido aí minha palestra. Até mais, viu?